E é uma alegria imensa mesmo e também uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de doutrina espírita. E nós só temos a agradecer essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade de estudo, de aprendizado em conjunto, onde a gente sabe que quem mais aprende é quem está falando, né? Mas estou acompanhando aí pela tela, né? Vendo aí a presença aí de todos aí na sede do Centro Espírita Jerônimo Mendonça. Então é uma alegria muito grande. Hoje a gente não está presencialmente aí, mas esperamos que numa próxima oportunidade a gente possa estar presente nesta casa maravilhosa. Bom, a proposta para a noite de hoje está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fé move montanhas, a fé transporta montanhas. Então, nós vamos falar do poder da fé. Nós vamos falar daquilo que os espíritos superiores vêm nos alertar, vêm nos falar a respeito da fé, do que a fé pode fazer em nós. O que é fé? Essa força que nos move para a frente. Agora, será que todos nós temos fé? Né? E com relação ao título que está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé move montanhas, ou a fé transporta montanhas, de acordo com a tradução, né? Nós gostaríamos de fazer uma pergunta para que a gente pense, ou se alguém quiser interagir, fique à vontade, tá, gente? Olha só, a fé move montanhas, mas será que move mesmo? Será que a fé move montanhas? Já vamos começar com esse questionamento. Mas nós vamos lá numa passagem de Mateus, capítulo 17, no versículo 14 até o 20, em que mostra uma passagem de Jesus em que aconteceu mais ou menos o seguinte. Jesus, ele ia ao encontro do povo, e por onde Jesus passava, ficava aproximando aquela multidão, envolvia Jesus. Todos procurando se aproximar do Mestre, todos procurando Jesus. E numa daquelas vezes, né, que se juntava a multidão, um homem se aproximou de Jesus. Aí, chegando próximo a Jesus, ele se colocou de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, tende piedade do meu filho. Olha só, aquele senhor se colocou de joelhos diante de Jesus e pediu pelo filho dele. Senhor, tende piedade do meu filho, que ele está louco e sofre muito, porque ele cai várias vezes. Ele cai no fogo, cai na água e se machuca. Então o filho dele tinha problemas, ele estava louco, estava lunático. E aquele homem continua falando para Jesus: Eu levei este meu filho para os teus discípulos, pedindo que eles o curassem, mas eles não puderam curá-lo. Os seus discípulos, Jesus, não puderam curá-lo. Aí Jesus responde àquele senhor: Ah, que raça de incrédulos! Até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Então Jesus chamou aquelas pessoas de incrédulas por não terem conseguido curar o filho daquele senhor. Aí Jesus vira para ele e fala: Traga-me esse menino. Aí ele levou o menino até Jesus. E Jesus conversa com o espírito que estava próximo àquele menino. Era um espírito obsessor. Era um espírito que estava influenciando aquele menino. E hoje na doutrina espírita nós sabemos que os obsessores, eles conseguem, eles vão ganhando espaço, eles se aproximam da gente, vão ganhando espaço, e quer por vingança, quer por algum outro motivo menos nobre, e por uma imperfeição moral nossa, eles vão se ligando a nós, vão ganhando espaço,
vão usando técnicas de hipnotismo, técnicas de magnetismo, de indução mental, e vão conseguindo influenciar o obsidiado a tal ponto que eles passam a conduzir até os atos físicos daquele obsidiado. E muitas pessoas, que às vezes são consideradas loucas, pode ser fruto de uma obsessão. E naquele cenário, quando Jesus conversa com aquele espírito que estava obsediando o menino, com sua autoridade moral, ele mostra para aquele espírito obsessor que a vingança não é o caminho. A vingança prende-nos a uma determinada situação, ela nos escraviza. E Jesus, com sua autoridade moral, conversando com aquele espírito cai em si e vê que não há motivos para ficar ali próximo, obsediando, prejudicando aquele encarnado, aquele garoto. E o espírito vai embora. O espírito vai, muda de sintonia e vai embora. E naquele momento, no mesmo instante em que o espírito obsessor se desliga daquele menino, ele para com a sua loucura, para de cair, volta ao normal. Por quê? Porque, no caso, não seria uma loucura cerebral, seria uma indução hipnótica, magnético-hipnótica daquele espírito. Já que o espírito parou, saiu dali, se desvinculou daquele menino, ele não sofria mais aquelas más influências, né? Então, ele praticamente instantaneamente volta ao normal, estava curado. E aí, um pouco mais tarde, os discípulos de Jesus se aproximam de Jesus e começam a conversar em particular com ele, depois, né, que Jesus se afasta, aquela multidão toda se afasta. Os discípulos de Jesus começam a conversar em particular e perguntam para Jesus: mas Jesus, o Senhor curou aquele menino? E por que que nós não podemos expulsar aquele espírito obsessor? Por que que nós não podemos curar aquele menino expulsando aquele espírito obsessor? E aí Jesus responde para eles, para seus discípulos: por causa da vossa incredulidade. Então, olha só, gente. Com relação a essa passagem, o que que impediu os discípulos de Jesus de curarem aquele menino? Exatamente como Jesus fez. Jesus até nos falou, né, que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. E assim ele disse para os seus discípulos, e os discípulos não conseguiram curá-lo. Por que não? Exatamente por causa da falta de fé. Jesus fala, por causa da vossa incredulidade. Por causa da falta de fé dos seus discípulos. Embora os seus discípulos eles estavam empenhados, tinham boa vontade, mas faltava-lhes ainda mais confiança, conforme demonstrava Jesus. E muitos percalços e dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida se devem também à nossa falta de fé, à nossa incredulidade, à nossa falta de confiança. Muitas das dificuldades é com relação a isso. Porque a fé, ela não vem pronta. A fé é uma conquista de cada um de nós. Mas nós vamos continuar mais esse trechinho aí de Jesus para concluir o nosso raciocínio, né, concluir essa passagem e raciocinar em cima, né, desses ensinamentos de Jesus. Então Jesus falou, por causa da vossa incredulidade não conseguiu curar o menino. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-se daí para lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Foram as palavras de Jesus. Então veja bem, Jesus falou, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda,
Vamos prestar atenção para essas duas palavrinhas. Se tivesseis, é uma condição que Jesus está colocando. Se nós tivéssemos fé. Isso quer dizer que a fé é a responsabilidade de cada um. É uma condição nossa. Tem pessoas que têm fé, outras não, outras têm mais fé, outras menos fé. Olha só, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostardas. Então, gente, fé tem tamanho. É Jesus que está dizendo isso. Tem pessoas que têm uma fé maior do que a outra. Então, a fé ela também tem tamanho. É de acordo com a conquista da pessoa, porque a fé é uma conquista de cada um. A fé ela não vem pronta, ela vem em semente, em grão de mostarda. Jesus disse isso. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém aí conhece grão de mostarda? Já viu? É um grão, uma semente pequenininha. Aí a gente planta aquela semente, cultiva a terra, planta, cuida e nasce, ela germina e nasce. E vira um arbusto de até 3 metros de altura. Então aquele grãozinho de mostarda, aquela sementinha pequenininha, minúscula, ela germina e vai crescendo, se transforma num arbusto de mais ou menos 3 metros de altura. Agora vamos raciocinar aqui. Jesus também disse, né, que se a gente tivesse uma fé desse tamanhozinho, a gente chegava para uma montanha e falava para ela, montanha, sai daqui e vai para lá. A montanha se moveria, ela saía daqui e iria para lá. Agora eu vou perguntar para todos nós aí. Será que se você chegar perto de uma montanha, uma pedreira, perto de uma montanha lá e falar, montanha, muda de lugar, sai daqui e vai para lá. Será que a montanha se mudaria de lugar? Pense. Responda. Responda mentalmente. Porque eu não estou ouvindo, né, o som aí do ambiente, né? Mas será que a montanha realmente se moveria de lugar? Aquela montanha física? Bom, vou contar uma coisa. Há 43 anos, eu era bem mais jovem, evidentemente. Então, há 43 anos, eu estava estudando numa faculdade. E como não tinha faculdade aqui na cidade de Santos Dumont, nós estávamos estudando em Juiz de Fora. Então, naquela época, nós íamos e voltávamos todos os dias para as aulas na universidade. Levantava cedinho, pegava uma condução, um ônibus, e íamos até a universidade. No final do dia, voltávamos. E era a época que tinham acabado de construir a BR-040. A nova BR-040, entre Rio e Juiz de Fora, aquele trecho tinha sido construído, né? Aquele trecho que passa por fora da Barreira do Triunfo, né? E próximo ali, aquele trevo de entrada da Barreira do Triunfo, no sentido Belo Horizonte e Juiz de Fora, do lado esquerdo, aliás, desculpe, do lado direito, para quem vai de Belo Horizonte para Juiz de Fora, próximo àquele trevo da Barreira do Triunfo, havia uma pedreira enorme. Logo depois do trevo. Havia uma pedreira enorme, uma montanha de pedras enorme. Então, a gente estava passando por ali. E depois, numa determinada ocasião, começaram algumas máquinas a se aproximar daquela montanha, daquela pedreira. Era enorme mesmo, gente. Eu não sei se alguém aí se lembra dessa montanha que tinha lá. Então, começaram a se aproximar pessoas, começaram a marcar o lugar, máquinas, começaram a fazer perfurações naquela pedreira. E num determinado dia, nós estávamos indo de manhã cedo para aulas na universidade e o trânsito na BR foi interrompido por algum tempo. E a gente escutou uma explosão enorme. Depois nós escutamos outra explosão. Aí, depois de algum tempo, liberaram o trânsito, nós fomos passar por lá. Eles tinham dinamitado aquela pedreira. Então, ela começou a ser fragmentada. E assim prosseguiu, né, durante os outros dias.
dinamitando, quebrando aquela rocha enorme, aquela montanha enorme em pedras menores, e depois levaram mais equipamentos, quebraram em pedras cada vez menores, e utilizaram aquelas pedras que estavam tirando daquela enorme montanha de pedras, né, utilizando as britas que se produziam ali, para pavimentar aquele charco que tinha ali do lado. E depois de algumas semanas, ou né, mais de mês, aquilo virou fizeram uma terraplenagem, uma preparação do solo com aquelas pedras, drenagem, e mais britas, cada vez menores, depois colocaram asfalto, e depois aquilo se transformou numa indústria, numa montadora de carros. Havia uma montanha ali, e a montanha se transportou, saiu daquele lugar e virou o quê? Preparação do solo para pavimentar aquela área toda. E hoje é uma indústria e tem outras coisas por lá também. Então, gente, a fé, ela pode mover montanhas materiais, sim. Porque as pessoas que trabalhavam lá eram pessoas convictas, tiveram que ralar muito. Naquela época a gente não tinha tecnologia que tem hoje. Já existia alguma tecnologia, mas não como a gente tem hoje. Então as pessoas precisavam trabalhar duro, precisavam ter persistência. E fé, para a gente conquistar a fé, a gente precisa desenvolver vários atributos. Um deles é a persistência. A gente precisa persistir em algo, a gente precisa traçar, digamos assim, uma meta, um objetivo, uma meta, e trabalhar naquilo para conquistar. Se a gente abandonar no meio do caminho, a gente não vai chegar lá. Então, para a gente desenvolver a nossa fé, nós precisamos primeiro ter persistência, perseverança. E tem que ter paciência também, porque a gente não vai alcançar, muitas das vezes não alcança o objetivo proposto de imediato. Demora, às vezes a gente falha, tem que ter persistência, paciência. Então a fé, gente, ela é uma conquista. E é uma conquista de cada um. É individual. E veja bem, gente, voltando aos ensinamentos de Jesus, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus comparou a fé com um grão, com uma semente, mostrando que a fé, ela vem para todos nós como uma sementinha. Mas para que uma semente possa germinar, ela precisa ser cultivada. A gente tem que preparar a terra, a gente tem que jogar água, tem que adubar, tem que cuidar. Porque mesmo depois que ela germinar, ela precisa crescer. Então Jesus comparou a fé com uma semente que precisa ser trabalhada para que possa crescer. Isso quer dizer que a fé, ela vem em semente. Deus não cria nada pronto. Ele cria potenciais. E a gente precisa desenvolvê-los. Então a fé vem em semente. Cabe a nós plantar essa semente, cultivá-la, tratá-la. E aí fica mais claro para nós que a fé não se impõe, a fé se adquire. Não se pode obrigar ninguém a ter fé, mas todos podem tê-la. É uma conquista individual e diferente para cada um. Não é a fé que vai procurar a pessoa. São as pessoas que devem procurar a fé e têm que procurar a fé. Então nós precisamos construir a fé. Mas a gente fica pensando, uai, se a fé é uma semente, né, comparou com um grão de mostarda, né? Qual semente que eu preciso cultivar para desenvolver a minha fé, né? Qual semente que eu preciso cultivar, né, para desenvolver a fé? Aí nós lembramos também que o próprio Jesus ensinou isso a respeito da semente. Nos lembramos lá da parábola do semeador, que fala mais ou menos assim: um semeador saiu a semear. Antigamente, gente, naquela época, né, que Jesus encarnou aqui na Terra, como é que as pessoas semeavam? Saíam andando, pegavam um pacote de sementes, né?
Saía andando e saía jogando a semente. Eles não tinham a técnica, né, de preparar a terra, ia jogando a semente por onde a pessoa estava. E a parábola, né, do semeador é mais ou menos o seguinte: um semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram em estrada de chão batido. E aí, pessoal? O que acontece com a semente que cai naquela terra de chão batido? A terra, né, de chão batido. A semente ela não vai penetrar o solo. Ela vai ficar por cima da terra. Aí logo vem o pássaro, come a semente, ela não vai germinar. Então a parábola diz isso. Algumas sementes caíram em terra de chão batido e logo veio a ave, o pássaro e comeu a semente. Algumas outras sementes caíram mais à margem da estrada de chão batido, caíram em terreno pedregoso. Aí elas nasceram, germinaram, nasceram, mas no primeiro sol elas morreram porque não tinham desenvolvido raízes profundas. Então, aquelas sementes que caíram em terreno de pedregulhos, as raízes não foram profundas. O primeiro sol mais quente que teve lá, elas morreram. Então, naquele outro tipo de terra também não deu muito certo. Outras sementes caíram e nasceram, germinaram entre os espinheiros. Aí cresceram mais, mas a partir de um determinado momento foram sufocadas pelos espinhos e morreram. Finalmente, algumas outras sementes caíram em terra boa. Aí germinaram, cresceram e deram frutos. 30 por um, 60 por um, 100 por um. Então veja, gente, dependendo de onde se planta a semente, dependendo da qualidade da terra, ou a semente não vai produzir nada, vai germinar alguma coisa, depois vai morrer rápido. Às vezes consegue crescer um pouquinho, mas depois é sufocado por outras situações que estão ali próximas. E algumas realmente crescem, germinam e vão dar frutos. E mesmo assim, não vão ser todas que vão dar a mesma quantidade de frutos. Vai variar. É individual. Então, Jesus comparou a semente com a fé, para a gente entender esse processo. E nessa parábola do semeador, a gente pergunta: quem é o semeador? O semeador é Jesus. Concorda, gente? Quem concorda que o semeador é Jesus, levanta o dedo. Ou então acena com a cabeça. É. Então, nessa parábola, o semeador é Jesus. E a semente, o que é? A semente são os ensinamentos de Jesus. Então, o semeador é Jesus, a semente, aquilo que ele está distribuindo, lançando à terra, são os seus ensinamentos. E através do Espiritismo, os ensinamentos de Jesus voltam à terra para serem recordados, né? Para serem aprendidos. Então, vamos lembrar, vamos raciocinar. O semeador é Jesus, a semente são os ensinamentos de Jesus. E a terra? O solo, o que é esse solo, essa terra? Tem vários tipos de solo, né, que vão proporcionar o crescimento ou não da semente, da árvore. O solo, que é? O solo somos nós. A terra onde a semente é plantada somos nós. E somos nós na nossa atual condição evolutiva. Então, a qualidade da terra, do solo em que a semente é plantada, vai depender da nossa evolução intelectual para podermos acolher essa semente, ou seja, podermos acolher os ensinamentos de Jesus, compreender, apreender, compreender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Então ficou claro, né, gente? Que o semeador é Jesus, a semente são seus ensinamentos e o solo somos nós na nossa condição
de evolução intelecto-moral. Então, cada um vai desenvolver e dar frutos de formas diferentes. Outros não vão dar frutos, pelo menos nessa encarnação. Mas aí depois, com o trabalho da terra, a gente vai dar frutos. E Jesus, ele compara o desenvolvimento da fé ao desenvolvimento da semente. Então, olha que interessante. Fazendo essa comparação, isso quer dizer que nós precisamos, que eu, fala por mim, tá? Eu preciso fazer a minha parte para que essa semente possa crescer dentro de mim. Mas para a semente crescer, ela precisa se exercitar. Ela precisa fazer um trabalho dentro da terra, dentro de nós, para que ela possa crescer. Ela vai ser fortalecida no nosso dia a dia, com os desafios diários. Então, essa semente chamada fé, ela vai se desenvolvendo dentro da gente. Para ela se desenvolver, ela precisa se exercitar. E esses exercícios da fé são o que? Os desafios que a gente tem a cada dia, que a gente precisa superar esses desafios. E a fé, né, essa semente, vai nos empurrando, vai nos dando força para que a gente não desista de superar aqueles desafios. E a gente começa o quê? Com uma fé pequenininha. A fé tem tamanho, né? A gente começa com uma fé pequenininha, até que a gente possa desenvolver, conquistar uma fé maior. É esse o ensinamento, a simbologia do ensinamento que está por trás dessas palavras de Jesus. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, a gente precisa cultivar essa parte. E continuando, ainda temos um tempo, né? Continuando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 19, A Fé Move Montanhas, os Espíritos vão nos falar mais a respeito das montanhas. Então, a gente viu que, naquele exemplo em particular que a gente passou, pessoas conseguiram mover uma montanha material, uma montanha de pedra mesmo, desmancharam aquilo lá, tiraram ela dali e mudaram para outro lugar. E gerou progresso naquela região. E em volta também. E está gerando até hoje. Mas para que aquela montanha precisasse ser movida, as pessoas precisaram trabalhar muito, precisaram preparar aquele solo, depois preparar por cima do solo, e depois que já estava tudo pavimentado, vieram outras infraestruturas, energia elétrica, água, organização das coisas, construção das coisas por cima daquela base que foi colocada. Então o trabalho continuou e continua até hoje a respeito do crescimento material. Então, ali a gente deu o exemplo de coisas materiais. Então, é possível, sim, mover montanhas materiais. Mas a gente, vamos fazer uma pergunta. Qual que é mais fácil? Nós movermos as montanhas de pedras, montanhas materiais, ou movermos as montanhas da má vontade, as montanhas que estão dentro de nós do egoísmo, do orgulho? Os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vão nos dizer que nesses ensinamentos, as montanhas que Jesus se refere, né, que a fé desloca, são o quê? São as dificuldades que nós atravessamos, são as resistências que a gente tem para modificar. Essas montanhas são também a má vontade. Então, essas que são as montanhas mais difíceis que a gente precisa mover. As dificuldades, a resistência, a má vontade, os preconceitos. Não estou tirando palavras da minha boca, não. Está lá, são essas palavras lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. Olha que coisa importante que os Espíritos falam. A cegueira do fanatismo também é uma montanha que a gente precisa superar. É a questão da fé cega, que leva ao fanatismo.
A fé, ela precisa ser raciocinada, porque aí ela vai se transformar numa fé inabalável. As paixões orgulhosas também são essas montanhas. E são essas montanhas citadas aí, são aquelas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso. Então, nós estamos trabalhando pelo nosso progresso, pelo progresso do planeta, mas esses vícios morais são as montanhas que precisam ser movidas. E a gente só consegue através da fé, através da perseverança, através da paciência, da persistência, através da vontade e principalmente através do trabalho. Trabalho físico mesmo, uma ocupação útil. Paulo deixou bem claro, né, que a fé, ela necessita de obras. A fé, ela dá a perseverança, dá a energia e os recursos que fazem que se vençam os obstáculos. Então, a gente, às vezes, tem montanhas de problemas para resolver, mas se a gente tiver essa fé um pouco mais desenvolvida, essa fé vai nos dar energia, não vai resolver a coisa para a gente, vai nos dar energia para que a gente vença os obstáculos, assim como nas pequenas coisas, como nas grandes coisas. E os Espíritos também alertam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que existe a chamada fé vacilante. E eles nos alertam que da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação. Que foi o que aconteceu com os discípulos, porque eles não conseguiram dialogar com aquele espírito obsessor e convencê-lo a deixar aquele menino. É fé vacilante. Resultou na incerteza, na hesitação, e não conseguem resolver as coisas. Aí a gente lembra também de uma outra passagem de Jesus na estrada de Emaús, onde isso aconteceu logo após a crucificação e a morte de Jesus. Jesus foi crucificado e foi assassinado, né? Foi morto. Aí no dia seguinte, saíram 2 discípulos de Jesus, saíram de Jerusalém, ficaram cabisbaixos, tristes. E os 2 saíram de Jerusalém com destino a Emaús. Estavam caminhando, né? Deslocavam, andando, estavam caminhando na estrada com destino a Emaús. E lá, cabisbaixo, tristes pelo acontecido. Aí eles pensando, nossa, o que vai ser da gente? O nosso mestre morreu, mataram o nosso mestre, e agora? O que nós vamos fazer? Eles estavam lá acabrunhados. Aí apareceu um andarilho lá. O andarilho se aproximou deles, começou a conversar com eles, né, e perguntou, por que vocês estão tristes? Estão cabisbaixos? Aí, aqueles 2 discípulos, mas você é andarilho e não sabe o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Ora, eles mataram Jesus, o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, e agora nós não sabemos o que vai ser da gente, nós estamos saindo de Jerusalém, estamos indo embora, indo lá para Emaús. Aí, aquele andarilho era Jesus, que se materializou, já estava desencarnado, se materializou, mas eles não conheceram que era Jesus. E ficaram conversando com o andarilho lá, né? E aquele andarilho começou a conversar com eles, falou, mas isso que aconteceu com Jesus já estava previsto. Os profetas da antiguidade já te falaram isso. E Jesus, ele não veio destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Então ele teve que fazer isso, estava na programação. E começaram assim, não recordam que isso estava lá nas profecias? Aí eles começaram a recordar, olha, é mesmo, então é da lei, já estava tudo previsto, isso mesmo. Então eles começaram, né, a recordar os ensinamentos das escrituras sagradas, a entender o real significado daqueles ensinamentos dos antigos profetas, e viu que estava tudo direitinho, que Jesus teria que passar por tudo aquilo. Aí ao chegarem, né, à cidade de Emaús, chegando na cidade de Emaús, já estava a tardezinha, e eles chamaram aquele andarilho para comer com eles. Vem aqui, vamos comer um pouquinho, né? Está no final do dia. Aí ele aceitou, foi lá, e quando aquele andarilho começou a repartir o pão,
pelo ato de repartir o pão, eles conheceram que era Jesus. Aí Jesus desapareceu, foi embora. Porque tinha terminado ali, Jesus tinha alcançado o objetivo. Que durante aquela conversa, aquela caminhada para Emaús, nós podemos entender como uma caminhada da recuperação da nossa fé. Aquela fé vacilante se transformou numa fé robusta, porque eles entenderam que estava tudo certo. Ainda dali para frente não precisava mais. Jesus está ali, Jesus foi cuidar de outras pessoas. Porque Jesus, ele veio para os sãos, para os doentes, veio para ajudá-los. E como eles já tinham recuperado, né, recobrado a fé, deixaram a fé vacilante para lá e recuperaram a fé, desenvolveram a fé robusta, conquistaram a fé robusta, não havia mais necessidade. Então veja bem, gente, o que uma fé vacilante pode nos levar, né? E dessa fé, dessa incerteza que a gente tem, da hesitação nas nossas tarefas, né, com relação ao nosso progresso, né? Então, se a gente tem essa fé vacilante que causa essa hesitação, os nossos adversários se aproveitam dela. Quais adversários? Aqueles que a gente tem que combater, exatamente o orgulho, o egoísmo, né? Essas paixões. E também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esses espíritos superiores, eles falam o seguinte: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Então a fé não é só para religioso, não. Qualquer pessoa pode ter fé. Fé é o que? A confiança na realização de alguma coisa. É a certeza da gente atingir um determinado objetivo. E a gente precisa trabalhar. Imagina, não sei se tem alguém aí que joga ou jogou em algum time esportivo. Se você faz parte de um time esportivo e vai lá numa partida, vai disputar uma partida com o adversário, se você pensar, não, o adversário é muito mais forte do que o nosso time, não vai dar nem para começar, né? Nós vamos fazer o máximo para perder de pouco. Nem precisa jogar. Já está perdido. Aconteceu até uma coisa interessante, gente. Isso aconteceu em 1987, com a seleção brasileira de basquete. Na época, digamos assim, o capitão, né? Não sei se é capitão que chama aí, mas o líder da seleção brasileira de basquete em 1987 era o Oscar Schmidt. Então foram nos Jogos Pan-Americanos, disputados lá nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta. Aí o Brasil foi, com muito esforço, ele chegou na final do basquete. E a final foi contra o time norte-americano. Na época, até hoje né? A melhor seleção de basquete do planeta. Eles não tinham perdido jogo algum há anos. E os brasileiros foram lá disputar com os americanos. Aí, eles se concentraram, e antes de entrar no jogo, eles se concentraram e colocaram aquilo: olha, os americanos, eles são bons, eles são muito bons, mas nós chegamos até aqui, então nós podemos vencer, nós podemos conquistar esse título, vamos trabalhar para isso, vamos dar o melhor que a gente pode, vamos enfrentar qualquer desafio. E foram para a partida. Resultado: o Brasil venceu a seleção norte-americana lá na terra deles por 120-115. Então é isso. É também isso, é a confiança que se tem na realização de uma determinada coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Um cientista, um pesquisador, se ele for ateu, quer dizer que ele não vai ter fé? Ele vai ter fé no trabalho. Essas pessoas que descobriram novas vacinas, aliás, em tempo recorde, que descobrem novos medicamentos, que ganham prêmio Nobel, eles têm persistência, eles têm fé no trabalho. Então a fé não é só religiosa. Né? A fé é esse sentimento.
que a gente vai desenvolvendo. Os espíritos também nos alertam para nós não confundirmos fé com presunção. Que às vezes a gente acha, né, que tem fé, mas na realidade a gente tem a presunção. A verdadeira fé, ela se conjuga com a humildade. Aquele que possui a fé verdadeira deposita mais confiança em Deus do que si próprio. Por quê? Por entender que nós somos simples instrumentos da vontade divina. Nada se pode sem Deus. Então, queridos amigos, a fé é uma questão de entrega. A gente faz até onde a gente tem condições, onde a gente pode. Agora, dali para frente, a gente não tem condições de fazer aquilo, é uma questão de entrega. O problema que ocorre é que a gente quer resolver aquilo que a gente não tem como resolver. A gente quer resolver coisas que só Deus pode resolver. Essa é a questão. E Jesus também nos ensina esse limite. Lembra lá daquela passagem da ressurreição de Lázaro? Jesus estava numa cidade, fazendo o trabalho da divulgação dos seus ensinos. Aí quando chega um mensageiro e fala lá, Jesus, o seu amigo de infância, o Lázaro, Jesus e Lázaro, eles eram amigos, brincavam juntos quando criança, trabalhavam juntos, eram muito amigos. Então chegou um mensageiro na cidade em que Jesus estava, divulgando a Boa Nova, e falou, Jesus, estão te chamando lá na cidade de Lázaro, porque Lázaro está doente, ele está muito mal, ele está morrendo. Vai lá, se você for lá, você pode evitar que ele morra. Aí Jesus fala, aquela doença não é para a morte, mas é para a vida. E Jesus não foi. Ah, mas ele está morrendo. Então tá, eu vou lá. Mas naquele dia Jesus não foi. No dia seguinte também ele não foi. Ele foi para lá dias depois. Aí quando chegou lá, ele já tinha enterrado Lázaro. Achava que ele estava morto. Ele estava com letargia, ou catalepsia, né? Que é uma doença em que a pessoa fica aparentemente morta. Mas Jesus tinha falado, né? Ah, aquela doença não é para a morte, não. É para a vida. Aí Jesus foi lá. Aí foram até o túmulo de Lázaro. E naquela época, o túmulo, ele era numa caverna, né? Era em cavernas. E tinha uma pedra na frente do túmulo. Aí ele falou, tirai a pedra. Aí tiraram a pedra, abriram a porta para ir para o túmulo de Lázaro, e Jesus lá de fora fala, Lázaro, vem para fora, Lázaro. E de lá, Jesus magnetiza Lázaro, ele sai daquele estado de letargia e levanta e vem para fora. Vem para a luz, né? Sai da escuridão da caverna e vem para a luz. Mas a gente falou isso aí pelo seguinte, porque estava aquela multidão toda lá. E tinha uma pedra tampando o túmulo de Lázaro. O que Jesus falou? Tirai a pedra. Aí eles fizeram um esforço, juntaram lá, tiraram a pedra, e Jesus magnetizou Lázaro e chamou Lázaro para vir para fora. Aí a nossa pergunta é o seguinte, Jesus fez muito, aquilo que, né, o poder de Jesus mesmo, magnético, onde ressuscitou Lázaro, que estava clinicamente morto, né? Mas não estava totalmente morto, não era morte encefálica, evidentemente, e ele saiu do estado de letargia. Mas isso é muita coisa. Tem que ter um poder magnético muito grande para fazer isso. Então, se Jesus teve esse poder para ressuscitar Lázaro, será que Jesus não poderia ele mesmo tirar a pedra? Que era o mais fácil? Claro que sim. Se a fé de Jesus foi tão grande, né, e de Lázaro também, né, para que ele saísse daquela situação, será que aquela fé não poderia mover? Jesus não poderia movimentar a pedra que estava na porta? Claro que sim, mas por que Jesus não fez isso? Porque aquele movimento braçal, aquele serviço braçal de tirar a pedra, aquelas pessoas podiam fazer.
Já tinham condições de fazer, mas não tinham condições de magnetizar Lázaro e fazê-lo ressuscitar. Aí deixa para Jesus. Então, o nosso caso é esse: a gente quer assumir o controle de tudo, mesmo daquilo que a gente não pode. A gente quer controlar a vida do outro, a gente quer controlar tudo nos mínimos detalhes, mas tem coisa que não tem jeito. Aí a gente se desespera quando não consegue controlar aquelas coisas. É falta de fé. Porque fé é uma questão de entrega. Vamos fazer uma colocação aqui. Veja bem, um avião supersônico, ele pode voar, ele voa mais rápido que o som, né? Voa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais rápido do que o som. Tem alguns aí que voam 5 vezes, tem artefatos que voam 11 vezes mais rápido do que o som. Agora eu pergunto para você: você entraria num avião supersônico que voasse a 3 vezes a velocidade do som? Para você entrar num avião desse, você teria que confiar muito no piloto, não teria? Porque ele tem que ter uma agilidade muito grande, porque qualquer movimentozinho fora do programado, qualquer fraçãozinha de décimo de segundo, o avião pode cair, que é muito rápido, gente. Então você teria que ter uma confiança, você teria que entregar a sua vida para o piloto, praticamente, não é? Então, talvez muitos de nós não teríamos a confiança, a entrega para viajar num avião a 3 vezes a velocidade do som. Agora eu te pergunto, e se você estivesse numa nave que se deslocasse numa velocidade 100 vezes a velocidade do som? Você iria com algum piloto humano? Imagina só, 100 vezes a velocidade do som, 108 mil quilômetros por hora. Mas, na verdade, gente, você está numa nave que se desloca a essa velocidade. É a Terra. A Terra, para ela fazer um movimento de translação ao redor do Sol, é essa velocidade dela, cerca de 108 mil quilômetros por hora. Qualquer desviozinho de uma fração de segundo, a Terra sai de órbita, ela se choca com outro planeta. É muito rápido. Algum de vocês que estão aí no Jerônimo Mendonça estão controlando a velocidade da Terra? Algum de nós está? Não, é uma questão de entrega, a gente não tem condições de controlar isso. Aí é com Deus, que faz isso através das leis naturais, das leis que estão na natureza. Então, nosso problema é quando a gente resolve fazer as coisas que a gente não tem competência para fazer e que Deus tem, não é? Agora eu vou falar uma coisa, para a gente tentar exemplificar isso aí. Todos nós que estamos aí, todos vocês que estão aí agora, nesse momento aí na sede do Jerônimo Mendonça, os espíritos mentores desse trabalho, os espíritos mentores superiores que trabalham nesta casa, eles têm uma listinha com o nome e condição de cada um de nós. E esses espíritos superiores sabem quando que cada um de nós vai desencarnar. Tem uma listinha ali, ó, com o nome, está numa determinada ordem. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Está lá na lista deles. De vez em quando, né? Acontece aí, até divulgam nos meios do WhatsApp aí, fulano de tal desencarnou e tal. Mas os espíritos superiores têm uma listinha, sabem quando que a gente vai desencarnar. Nós não sabemos. Mas eles sabem. Eu não sei se na próxima vez vocês vão estar todo mundo aí, né, gente? Mas pode ter certeza que eles sabem de tudo. Então, veja bem, gente, para nós viajarmos de ônibus, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé no motorista. Precisa ter fé no ônibus. Fé no outro motorista que vem em sentido contrário. Bom, mas imagina que você entra num ônibus, vai viajar, ou mesmo um ônibus urbano aí, né? Você vai sair. Se você não tiver fé no motorista, se você não tiver fé em Deus,
Você não viaja, não, porque você não sabe se o nome daquele motorista está para desencarnar no dia e na hora que você entrou naquele ônibus. Vai que ele tem um infarto fulminante na hora que está dirigindo. Ele vai morrer, você também. Né? Então a gente precisa ter fé, é a confiança na parte divina. O agricultor, ele tem fé. Pode até ser que ele não acredita em Deus, mas ele tem que ter fé. Porque ele vai plantar arroz, vai plantar feijão, e ele não sabe se vai colher. Pode vir uma enchente, pode não chover, ele perde a colheita, pode vir chuva demais, ele perde a colheita. Então, quando ele planta, é a fé, que é exatamente isso. Então, caros amigos, nós já estamos chegando no nosso horário de término dos nossos trabalhos, mas que a gente possa levar essa mensagem de confiança. Que o problema é a gente querer controlar tudo. Ah, não, eu não posso faltar hoje, amanhã eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Não se preocupe, se você desencarnar hoje, amanhã você não vai trabalhar, não. Nem depois da manhã. Outro vai estar no seu lugar. Ah, mas eu tenho que resolver os problemas da minha família. Não, você não vai poder mais. Alguém vai ter que fazer. Mas tudo isso está programado pela espiritualidade. Nós, é claro, temos o nosso livre-arbítrio. Mas tem coisas que o livre-arbítrio ele não é tão livre assim. Tem coisas que nós podemos fazer. E tem coisas que nós não conseguimos fazer. O Evangelho nos ensina a entregar a vida ao doador da vida. E Jesus deixa isso bem claro. Assim na terra como no céu. Quando entendemos isso, né, que tem a parte que me cabe fazer, essa eu tenho que fazer. E tem a parte que cabe a Deus. O problema é quando nós queremos fazer a nossa parte e queremos fazer a parte de Deus também. Quando nós nos entregamos à fé divina, fala lá no Evangelho também, né? A fé humana e a fé divina. Quando nos entregamos à fé divina, ela produz em nós uma serenidade profunda. E essa serenidade cura a alma. Nós passamos a emitir energias que são bálsamos. Passamos a ter consciência dos passos que nós estamos dando, que é exatamente a proposta da doutrina espírita. Nós assumirmos as rédeas do destino espiritual, entregar as rédeas para Deus daquilo que compete a Deus fazer. Então, queridos amigos, que a gente possa levar essa reflexão para nossos lares, que possamos fazer tudo o que pudermos, que estiver ao nosso alcance, e aquilo que a gente não consegue controlar, a gente deixa que Deus, os espíritos superiores, façam aquilo que lhes competem fazer. Porque existe uma programação divina, existe uma programação muito bem elaborada. E a gente está lembrando aqui que até Jesus colocou isso. Quando Jesus ele estava lá reflexivo, entrou em oração profunda e conversou com Deus. E ele fez um pedido a Deus. Falou, Deus, afasta de mim esse cálice. Se referindo àqueles martírios, aquelas situações que ele sofreria, que ele seria preso, torturado, espancado e morto. Ele pediu para Deus, afasta de mim esse cálice. Mas, se for esta sua vontade, que se cumpra a sua vontade e não a minha. É entrega. Ele se considerou. Se entregou a Deus, que se cumpra a sua vontade. E se cumpriu a vontade que estava na lei. Ele fez isso. Tanto que quando ele estava desencarnando, ele falou, ó Pai, eu me entrego para você. Algumas traduções dizem, eu entrego o meu espírito para você. Então é isso, que tenhamos a confiança em Deus, que está tudo certo.
e que façamos o melhor que nós possamos fazer daquilo que tenhamos condições de realizar. Que Jesus nos abençoe e agradecemos muito essa oportunidade.